Olá, leitores da Lendo Livros. Seguimos acompanhando Dante pelas regiões do além-túmulo. Neste momento, avançamos pelo paraíso. A Divina Comédia de Dante Alighieri, Paraíso, canto 14. Assim que Santo Tomás de Aquino se cala, Beatriz dirige-se a Dante. Ela pede às almas que lhe esclareçam acerca do brilho do corpo e sua condição após a ressurreição. Salomão fará isso explicando a ele o quanto os corpos ficarão mais luminosos no céu. Em seguida, Dante sobe para Marte, o quinto céu. Ali vai encontrar as almas que lutaram pela fé. Assim que chega lá, vê em torno de uma cruz grega o corpo de Cristo brilhando, rodeado das luzes dos beatos dessa esfera. Em um vaso redondo, a água se move em círculos do centro para a borda, ou da borda para o centro, conforme lhe batem de fora ou de dentro. Essa imagem veio-me de repente à mente, assim que a gloriosa alma de Tomás de Aquino calou-se, e surgiu igual e simultaneamente a voz de Beatriz, que começou a falar-me. A alma que acabou de falar não disse, nem ousou mencioná-la, seja pela voz, seja em pensamento, sobre outra verdade mais profunda, embora fosse preciso. Dizer-vos se a luz de onde aflora a vossa substância permanecerá convosco eternamente, tal como ela está agora, e se assim for, dizer-vos como podereis suportar-lhes a visão, pois sereis visíveis quando ressuscitardes. Como por vezes aqueles que dançam em círculos elevam a voz e se animam mais ao ser estimulados e levados pela alegria, assim, ao ouvirem a oração devota, as santas guirlandas mostraram-se jubilosas na sua dança e em seu maravilhoso canto. Quem se lamenta por ter de ir ao céu depois de morrer, não viu aqui o refrigério que traz a eterna chuva. Aqui ele se refere à graça infinita de Deus. Aquele ser que é 1, 2 e 3, que vive e reina sempre em 3, em 2 e em 1, e não se circunscreve, mas tudo circunscreve, era cantado com tal melodia 3 vezes por aqueles espíritos que, um por um, merecia uma digna recompensa. Vindo da luz mais divina do menor círculo, ouvi uma voz humilde, talvez semelhante à do anjo que falou a Maria, responder. Ele se refere a Salomão, filho de Davi. Até quando durar a longa beatitude no paraíso, nosso amor se irradiará com essa luminosa veste. Sua claridade é seguida do ardor da visão, e essa tem o tamanho da graça que se lhe concede por seu valor. Quando a gloriosa e sagrada carne for revestida, nós ficaremos muito gratos por estarmos completos, porque se acrescentará a isso o sumo bem que a luz nos dá. Ver o que nos molda, graça que faz a visão ampliar-se, o ardor incendiar-se e o raio que provém daí estender-se. Como o carvão que supera a chama que o produz por sua incandescência, que aparece sem se esconder, assim esse fulgor que agora nos cerca será vencido em aparência pela carne que ora a terra recobre. Toda essa luz não nos molestará, pois os órgãos de nossos corpos serão resistentes a tudo que poderá nos deleitar. Em coro, os espíritos beatos me pareceu dizerem: Amém, mostrando desejo pelos seus corpos mortos. Não pelos deles, talvez, mas pelo das mães, pais e demais que lhes foram caros antes de subirem aos céus e tornarem-se eternas chamas. E eis que em torno deles, com luminosidade igual, surge uma luz semelhante à que clareia o horizonte. Como no pôr do sol, quando despontam novas cintilações que à vista ora parecem verdadeiras, ora não,
comecei a ver novas essências girarem em torno das outras 2 guirlandas. Ó verdadeiro brilho do Espírito Santo! Súbita e fulguramente atingiu meus olhos, que vencidos não o suportaram. Mas Beatriz mostrou-se a mim tão bela e agradável, uma visão como outras que vi aqui e não pude reter em minha mente, que meus olhos retomaram o vigor e vi-me elevado sozinho com minha Senhora à salvação mais santa. Assim, Dante passa para o céu de Marte. Logo percebi que me elevara por notar a luz flamejante da estrela vermelha, mais intensa do que a habitual. Com todo o coração e com toda aquela palavra única para todos, a Deus agradeci pela nova graça recebida. Mal havia do meu peito expirado o calor do sacrifício, senti o quanto este havia sido aceito e propício, porque surgiram diante de mim, dentro de 2 raios tão fulgurantes e rubros, 2 luzes que me fizeram dizer: ó Hélio, que os veste assim. Ele se refere aqui que sol em grego, Hélio é sol em grego. Dante supunha ter a mesma raiz etimológica do hebraico Eli. Como a Via Láctea que se estende entre os 2 polos, com estrelas menores e maiores, e enche os lábios de dúvidas, assim se dispunham aqueles 2 raios de dentro do céu de Marte, compondo o símbolo venerável, cujos quadrantes se juntam, formando um círculo. Ele se refere aqui que a cruz grega, cujos braços têm o mesmo tamanho, compondo um círculo com 2 diâmetros. Neste ponto, a memória vence meu engenho, pois naquela cruz Cristo resplandecia, para o que não encontro palavra digna para descrever. Mas quem carrega a cruz e o segue, me desculpará por isso, quando aqui chegar e vir Cristo a cintilar naquela árvore. De um extremo a outro da cruz, e de cima para baixo, as almas moviam-se, brilhando muito forte, seja ao encontrarem-se, seja ao distanciarem-se. Assim eram vistas aqui, como corpos minúsculos, longos e curtos, retos e ondulantes, velozes e lentos, mudando a aparência tal como vemos corpúsculos flutuarem num raio que invade a sombra, acolhendo-lhe-os todos, como engenho e arte. E como das cordas esticadas da giga e da harpa se extraem doces notas, mesmo para quem não as entende, assim, aquelas luzes que me pareciam ali em volta da cruz, vinham a melodia que me extasiava, sem que compreendesse seu hino. Logo percebi ser um canto solene, porque ouvi as palavras, ressurge e vence. Mas estava como quem ouve sem tudo entender. Quanto mais a ouvia, mais enamorava-me daquela música, a qual me vencia muito docemente, de uma maneira que ainda não sentira ali. Talvez tenha ido longe demais ao pôr tal visão acima dos belos olhos. Ele se refere aos olhos de Beatriz, que me aquietam quando neles pouso os meus. Mas quem sabe que esses selos de imensa beleza, mais belos vão ficando à medida que subimos, e que eu não os vira voltados para mim neste céu, desculpar-me-á disso, que me acuso, e verá que eu disse a verdade. Uma vez que esse sagrado prazer não me é vedado aqui, pois à medida que subimos, tornamo-nos mais sinceros. Fim do canto 14.